Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu et Torato. Ele é o Rosh Maurício. Ele tem uma congregação em Santa Catarina, está bem longe. Tem mais uma congregação em São Paulo, capital. 25 anos na visão. Ele está coordenando o Conselho Brasileiro. Ele está à frente do Conselho Brasileiro, é o presidente do Conselho Brasileiro das congregações judaico-messiânicas. Nós vamos ter a honra de ouvir uma ministração dele hoje da Parashá. E amanhã ele vai nos trazer o tema circuncidados no coração. Eu creio que será de grande valia, de grande proveito. É um homem que tem muita experiência. E eu estendi o convite a ele, ele aceitou. E nós nos sentimos honrados com a sua presença aqui nessa tarde. Muito obrigado. Que o Eterno te honre grandemente. O senhor é bem-vindo neste lugar. Essa casa está na expectativa de ouvir uma porção de Hashem, por intermédio da unção que ele te capacitou. Amém? Muito obrigado. Amém. Eu agradeço muito, Rosh, Marco Antônio, pela grande oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui com essa Kehilá tão linda, Baruch Hashem. Fizeram um serviço tão lindo ao Eterno. Que o Eterno seja glorificado, louvado para todos sempre. Amém? Eu gostaria de que todos ficassem em pé. Vamos fazer uma oração ao Eterno. Avinu Seba Shamayim, nosso Deus que está no céu, nós te louvamos, te dando graças, Senhor, porque só Tu és Deus, porque Tu tivesses misericórdia de nós, e estamos aqui por causa da Tua infinita bondade, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Yeshua HaMashiach, nosso Golema. Pedimos agora, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para falar aos nossos corações. Tira todo o empecilho agora, Senhor. Queremos estar conectados, continuar conectados contigo. Que nenhum mau pensamento, que nada venha nos tirar a atenção de Ti. Fala, Senhor, conosco, agora pela Tua palavra, pelo Teu servo. Que a Tua glória possa encher esse lugar. E que a Tua palavra possa ser inteligível a nós. E que possamos colocar em prática, possamos refletir essa palavra. Exorta, ensina, encaminha, dirija, nos mostra, revela, Senhor. Em nome do Teu Filho Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem, pode assentar. Parashá que nós lemos, já lemos essa Parashá aqui com a Torá, Baruch Hashem. A Parashá chama-se Kitzá, está em Shemot, o livro de Êxodo 30, 11 ao 34. Vou fazer rapidamente, mas bem rápido mesmo, um resumo de toda a porção, né? E depois nós vamos focar em um tema específico. Hashem, ele orienta Moisés a pegar uma soma, né, dos filhos de Israel, homens acima de 20 anos, que deveriam ofertar uma moeda de meio shekel para o tabernáculo. Seriam contados os filhos de Israel através da contagem desse meio shekel. Essa oferta era dedicada ao Eterno e faria expiação. A Torá diz que faria expiação
Não que a moeda ou o valor estaria fazendo a expiação, mas ela era destinada aos sacrifícios do templo que faria expiação pelos filhos de Israel. A Parashá continua com a ordenação da construção do Quior. Quior é uma pia de ablução, ou seja, uma pia de lavagem das mãos e dos pés, que os Koanim, que os sacerdotes tinham que passar por esse rito para entrar dentro do Mishkan, para entrar dentro do tabernáculo, para poder fazer o serviço da Torá, para fazer o serviço de limpagem, né, de limpeza da menorá, e tudo que estava dentro do lugar Kodesh. E é interessante que o texto diz, que eu acho muito perto dos nossos dias, né? A Torá diz assim: e vocês vão lavar as mãos e os pés para que não morram. Então fica aí, né, para nós lavar as mãos por causa dessa peste que está vindo aí. Purificar as mãos e os pés antes do serviço da Avodá. A Torá ordena também a fabricação do Shemen HaMishchá, que seria o óleo da unção. O óleo da unção e o Ketoret, que seria o incenso das especiarias para a oferta no lugar Kodesh, o lugar santo do templo. Hashem escolhe também Betzalel, Ben-Ur. Betzalel é o neto de Miriam. Ele foi separado para ser o arquiteto do Mishkan, o arquiteto do tabernáculo. E ele tinha um auxiliar. A Parashá continua falando sobre as leis de Shabat. Hashem entrega a Moshe também as duas Luchot. Luchot seria aquelas duas tábuas escritas, as 10 pronunciamentos com o dedo de Deus. Enquanto Moshe estava no Har Sinai, no Monte Sinai, lembre-se que ele ficou durante 40 dias e 40 noites em cima do monte, e ali ele foi arrebatado ao quarto céu, e ali no quarto céu, ele viu todos os objetos sagrados do templo. E o Eterno fala: assim como você viu todas essas coisas, eu quero que você faça o tabernáculo de acordo com tudo que você viu. Mais para frente, Moshe vai impor as suas mãos sobre Betzalel e vai fazer uma seminhá. Seminhá é um transporte, vai trazer a bênção da visão que Moshe viu no monte para Betzalel, para que ele possa entender como deveria fazer todas as coisas do templo. Isso a gente pode entender, meus ahim, que a bênção foi transportada para Betzalel. E nada poderia fazer no templo que não fosse da forma que o Eterno tinha determinado para fazer. E isso a gente pode entender nos nossos dias. Tudo que foi dado para nós cumprirmos através das Escrituras, nós não podemos mexer em nada. Nós devemos fazer de acordo com aquilo que o Eterno nos dá. Baruch Hashem. Moshe Rabbeinu destrói enquanto Moshe estava no Har Sinai, essa Parashá tem muitas coisas para dizer. E por enquanto que Moshe estava no Har Sinai, e vendo que ele demorava muito a retornar, os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro e instituíram uma festa ritual ao ídolo. Hashem adverte a Moshe a descer do monte para repreender o povo. Moisés então desce, quebra as duas tábuas, destrói o ídolo e muitos morrem.
Moshe se separa do acampamento dos Bnei Israel, ele sai com a tenda, e a Shekinah, a presença do Eterno, aparecerá agora naquela tenda, fora do acampamento. Mais uma vez, mais para frente, Moshe sobe mais uma vez e fica mais 40 dias, e lá Moisés intercede pelo povo de Israel e pede ao Eterno a glória, de ver a glória. Ele queria ver a glória do Eterno. Hashem mostra os 13 atributos de misericórdia, e ele vê o Eterno por trás. Moshe por fim retorna ao acampamento, levando as 2 novas luhot, as 2 novas tábuas, e o seu rosto resplandece, e mostrando ao povo a confirmação dos pecados que eles cometeram. E eles voltam justamente no dia de Yom Kippur, segundo a nossa tradição. Mas vamos pegar o texto para analisar. Essa é o resumo da nossa Parashá Kitzá. Mas vamos nos deter em Êxodo 32, de 1 a 5, que diz o seguinte: mas vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz um Deus. O nome aqui é Elohim. A tradição diz que é um oráculo, que ele pede um oráculo, que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e dos vossos filhos, e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram ao povo: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será a festa do Eterno. Lá no começo, no primeiro versículo, vou ler de novo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faz-nos um Deus que vão adiante de nós. A palavra aqui em hebraico é Vayareh Ha'am. Vayareh Ha'am significa: e vendo Ha'am, o povo. O que é? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse povo. Que povo é esse que a Torá está dizendo? Vamos entender essa palavra em hebraico. Se nós formos lá no dicionário Strong, o número dessa palavra no Strong é 5971, e ela ocorre no Tanar, ou seja, no Primeiro Testamento. Existem 1868 ocorrências. É um substantivo coletivo, e nós vamos ver essa palavra Ham como povo, não somente como povo, mas também como nação, como pessoas. Em vários lugares ela vai estar traduzida dessas formas: povo das nações, ou até povo de Israel. Am, também povo, querendo mostrar que seria o povo de Israel. Assembleia de povo, ela é paralela à palavra hebraica goi, que quer dizer nação. Que povo era esse? Nós perguntamos. Mas vendo o povo que o Moshe tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Arão
era aquele homem que tinha ficado no lugar de Moshe, porque Moshe subira ao Har Sinai, e ficaram 2 líderes, Arão, que é o irmão de Moshe, e também ficou Hur. Hur era filho de Miriam, que era irmã de Moshe. Hur era um homem parente de Moshe, um homem de Deus. Que povo era esse? Am Israel ou Am Goim? Se nós formos ver em Êxodo 12, 37 e 38, lá na saída do povo, saindo do Egito, diz o seguinte: assim partiram os Bene Israel, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucot, cerca de 600.000 a pé. Somente homens, sem contar os meninos. 600.000 homens. Acima, nossos sábios vão dizer, acima de 20 anos ou acima de 13 anos. Homens, depois do Bar Mitzvah, o jovem já é contado como Minyan. Mas eram 600.000. De 20 anos para 50 anos seria aquele que sai à guerra. Então esse número de 600.000, somente homens, poderia multiplicar-se muito e muito mais. As mulheres em geral era a maioria, porque a mortalidade dos homens era muito maior. Trabalhava mais, saía à guerra, estava mais exposto no mundo. Então se calcula que teria para cada um homem 3 mulheres. Se formos multiplicar 600.000 por 3, para o número de mulheres, média de filhos, 8 a 10 filhos. Então nós vamos ver o tamanho deste povo que saiu do Egito. E o texto diz também que foram junto com eles, foi junto com eles uma mistura de povos. Esses que não eram judeus, que estavam também no Egito, muitos deles eram escravos no Egito, muitos deles, segundo a tradição judaica, também eram homens de posse, que chegaram a crer no Eterno, e por isso largaram todas as suas coisas, todos os seus pertences, e saíram para o deserto juntamente com o povo de Israel. Que povo é esse que saiu do Egito? Saiu por conveniência ou saiu por fé? E a Torá diz, Vegam, e também, Eref Hav, ou seja, uma mistura grande, Alá e Tem, com eles saíram. Também um misto grande com eles. E também ovelhas e bois e uma grande quantidade de gado. Quem é esse povo? Quem é o povo de Deus? Quem é esse povo que a Torá diz, deixe o meu povo ir? Quem é esse povo que a Torá diz, esses são meus filhos? Quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Assim como todos que saíram do Egito. Os judeus dizem, nós somos o povo de Deus. Os cristãos dizem, não, agora nós somos o povo de Deus. Os judeus deixaram de ser povo. Segundo a teologia da substituição, nesse episódio, todos eram povos de Deus. Ali nós podemos ver que estavam judeus e não judeus. Judeus e não judeus.
saíram do Egito por causa da ordem do Eterno. Baruch Hashem, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que seguiram a ordem do Eterno e saíram para o deserto. Meus irmãos, eles não saíram do Egito para uma cidade próspera. Eles saíram do Egito para o deserto, onde não há comida, não há bebida, não há nada. No deserto só há morte. E eles obedeceram à voz do Eterno e largaram todas as coisas e saíram em direção ao Monte Sinai. E lá o Eterno, segundo as Escrituras, deu o pão que cai do céu. Naquele deserto onde não há nada, lá saiu água de uma rocha. Baruch Hashem. A tradição judaica diz que acompanhava com os Bnei Israel uma rocha que saía água. E nós sabemos que essa rocha é Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Quem são o povo de Deus? Aqueles que passaram pelo Mar Vermelho. Esses são o povo de Deus. Aqueles que viram a voz, eu digo, viram e não ouviram. E toda vez que a voz do Eterno era ecoada naquelas 3 milhões de pessoas ou mais, as almas que estavam dentro do corpo de todos aqueles irmãos, povo de Deus, saía do seu corpo, porque elas não resistiam à voz de Deus. E quando a voz saía do corpo, aquelas pessoas caíam mortas. E a alma voltava de novo para o corpo e eles levantavam. E mais uma vez o Eterno falou o segundo mandamento. Isso o Talmud diz, meus irmãos. E quando ele falou mais uma vez, as almas saíram de novo. Porque as nossas almas têm sede de Deus. Nosso interior tem sede do Deus vivo. E não resiste isso. Por isso que mais para frente os Bnei Israel vão chamar Moshe e falar: Moshe, fala tu com o Eterno, porque nós não queremos morrer. Fala tu e nós ouviremos e nós obedeceremos. Quem é esse povo? É aquele que é transformado dentro de si. O povo de Deus é aquele que é obediente. O povo de Deus é aquele que nega o seu eu e segue os caminhos de Yeshua, segue os caminhos de Torá. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que é chamado pelo seu nome. Povo de Deus, israelitas, ou judeus, ou gentios, mas todos eles têm algo em comum: transformação. Transformação do interior. Yeshua falou: vocês vão conhecer a árvore pelos seus frutos. É impossível uma macieira dar uvas. Nós sabemos que é macieira porque ela dá maçã. O povo de Deus, nós sabemos quando dá frutos do Espírito. Quando nós damos frutos do Espírito, nós estamos dando frutos do que é natural de nós mesmos. Porque nós somos templo do Ruach HaKodesh. E nós temos dentro de nós uma transformação. E essa transformação, muitas vezes, ela dita na Torá, não somente no Segundo Testamento, meus irmãos, mas também no primeiro: aquele que é circuncidado do coração.
aquele que se deixou circuncidar no coração, porque primeiro é o interior e depois reflete para o exterior. Nós vamos ver isso um pouquinho amanhã. Vamos falar um pouquinho de hoje, essa transformação. Vai Kael Haam an Aaron, e eles vieram diante, esse povo veio diante de Aaron. Vai Akal, vem de Kahal. Kahal quer dizer congregação. Então esse povo se juntou a Aaron para falar. Esse Moshe nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nos faça um bezerro de ouro. Veja bem, que coisa triste, meus irmãos. Kahal é isso aqui. Essa maravilha que nós estamos aqui. Reunidos para ouvir a palavra, reunidos para louvar, reunidos para servir ao nosso Deus. Nós estamos reunidos. Vai Kal. E o povo de Deus ali se reuniu. É a mesma palavra que a Torá diz. Tem 38 ocorrências no Tanar, que quer dizer congregação, reunião, juntamento, organizar pessoas em um lugar para algum propósito, em um propósito de adoração. Houve convocação solene naquele momento, mas não para louvar ao Eterno, mas para fazer a idolatria. Muitas vezes o povo de Deus se reúne não para o bem. Eu me lembro lá, 1 Coríntios 11, Rav Shaul fala o seguinte: vocês estão se reunindo não para adorar o Eterno, mas para a sua própria desgraça. Vocês querem fazer o seu Dat Mashiach, a ceia do Senhor, mas um se esbanja em comida e o outro passa fome? Para a vossa vergonha vos digo isso. O povo de Deus se reunindo, não para cultuar ao Eterno, mas para trazer juízo sobre si. E aqui o povo de Deus estava trazendo juízo sobre si. Em vez de cultuar ao Eterno. Muitas vezes nós vemos muitas reuniõezinhas paralelas, com aparência de edificação, mas é um alvo de Hassatam, para dividir a Kehilá. Na ausência de Moshe, o que aconteceu? A ausência da pessoa de Moshe e a autoridade que Moshe delegou para Aaron e para Hur não foram suficientes para conter o povo. Esse povo que ainda não tinha sido transformado. Não podemos generalizar, mas muitos não tinham sido transformados no seu interior. E nós vemos até os dias de hoje pessoas rebeldes que não têm respeito com a autoridade com a qual o Eterno colocou. O Eterno chama um homem para edificar uma obra. E muitas vezes, depois que essa obra está andando, se levanta um rebelde e começa a criticar aquela pessoa que foi levantada por o próprio Eterno. E nós perguntamos: quem começou a obra? Quem recebeu o chamado? Quem estava lá no princípio? Isso tem ocorrido, meus irmãos, dividindo congregações.
E isso sempre começa com o quê? Com kahal, reuniões que têm aparência do bem, mas ali se estão falando lashon hara. Ali está sendo um palco montado para a divisão. As pessoas se deixam levar por aventureiros eloquentes que gostam de trazer novas ideias e que reprovam os líderes. O povo de Deus, nós devemos estar com os nossos olhos abertos, meus irmãos. Porque dentro da Kahal existe enjoio. Nós temos que estar conectados com o Eterno. Ali nós podemos ver, primeiro, um povo rebelde. E segundo, um povo fiel. Mas só que esse povo fiel se calou. Esse povo fiel, ele não se doou. Por que eu falo que tinha um povo fiel? Porque quando voltou Moshe, toda a tribo de Levi ficou do lado de Moshe. Nenhum da tribo de Levi se envolveu na idolatria. Muito bem. Mas eles também não fizeram nada para que ninguém fizesse. Eles se calaram. Eles foram coniventes. E isso é uma grande lição para nós. Porque nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, um amor ao Eterno, tamanho, que devemos, se for o caso, até dar a nossa própria vida. Quantos deram a sua vida por causa da palavra? Virá tempos, meus irmãos, onde a perseguição será tão grande que muitos de nós, que o Eterno não permita, mas muitos dos nossos irmãos farão Kiddush Hashem. Kiddush Hashem é martírio. E houve um homem que fez martírio. E esse homem chama-se Hur. A tradição diz que nesse momento, eu vou ler aqui o Talmud, Sanedrim 17a, diz o seguinte: e Arão viu isso e construiu um altar antes dele. E disse: amanhã será um banquete para o Senhor, conforme Êxodo 32:5. E o que Arão viu? O rabino Benjamin Bar Yafet, em nome do rabino Eleazar, disse: ele viu Hur, que havia sido designado junto a Arão por Moshe para liderar o povo durante a ausência de Moshe. Êxodo 24:14. Ele viu Hur sendo massacrado diante dele, pois ele protestava contra o plano de formar um bezerro e for assassinado pelo povo como resultado. O passuque é, portanto, interpretado não como Arão construiu um altar diante do bezerro, mas sim, ele entendeu, vai a ven, do massacre, misavuar, diante dos seus próprios olhos, e ele então pediu o banquete. Nós vamos ver um trocadilho de palavras aqui, vai a ven, que é construiu, para vai a ven, um com men final, outro com nun final. Vai a ven quer dizer construiu, e vai a ven com nun é entendeu. Mishbeach quer dizer altar, e misavua, massacre. Então
Os sábios dizem que ele viu o quê? Ele entendeu do massacre que estava havendo. Hur deu sua própria vida. Meus irmãos, eles fizeram Avodá Zará. Avodá Zará no hebraico, Avodá quer dizer trabalho. Zará quer dizer estranho. Mas nós podemos entender o seguinte: nós temos um povo só. Um povo só reunido ali. Só que a Torá divide ele. Os Bnei Israel e os Goim. Avodá Zará é um culto estranho para quem? Para os filhos de Israel. Para esse povo, não é algo estranho. É o oposto disso. Para esse povo, era um serviço comum. Porque eles já faziam isso. Avodá Zará é estranho para Israel. É maior responsabilidade. Eu lembro agora, aquele dito que Yeshua, da parábola que ele fala, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então Avodá Zará é pior pecado do que um Avodá Sheim. Um Avodá pagão. Para os povos, aquele culto era natural. Mas para Israel é mais pesado. Porque eles já conheciam o Deus de Israel. Isso é uma lição para nós. Nós que experimentamos dos dons do Ruach HaKodesh. Nós que já tivemos uma experiência com o Eterno. Milagres aconteceram conosco. Deus tem nos transformado ao longo dos anos. Eu sei que aqui existem pessoas que estão mais de 10, mais de 20, mais de 30, mais de 50 anos. E talvez outras pessoas que estão 1 ano, 6 meses. Ou menos. Mas todos nós tivemos ou vamos ter experiências sobrenaturais com o Eterno. E isso, meus irmãos, é bênção. É bênção. É bênção. Porque a gente pode lembrar lá do passado e ver o que o Eterno fez por nós. Mas pode ser maldição, meu irmão. Porque se Deus me livre, alguém se desviar do bom caminho, essa revelação que foi bênção, passa a ser maldição. Vocês estão entendendo? Porque a gente não é mais inocente. A gente não é mais ignorante. Por isso que Paulo muitas vezes vai falar da maldição da Torá. Ele não está querendo dizer que a Torá é maldição, mas ele está querendo dizer que para o pecador, a Torá é maldição, porque ela mostra o pecado. E todo aquele que pegar, morrerá. Para Am Israel, nesse caso, o pecado é maior. Vocês entendem isso? Israel se deixou corromper. Israel se deixou levar. Por isso que quando Moshe está lá em cima do monte, e ele fala e o Eterno fala com ele e diz o seguinte: desce que o teu povo se corrompeu. O que ele estava querendo dizer? Um povo só. Gentios e judeus. Na época nem era falado judeus, eram israelitas, eram 12 tribos ali. Gentios e israelitas. E Deus fala: desce porque os gentios e os israelitas se corromperam. Não,
Ele fala: desce que o seu povo se corrompeu. O teu povo se corrompeu. Meus irmãos, a nossa mentalidade de século 21 é uma mentalidade ligada a individualismo. Nós olhamos para nós, muitas vezes, mas Deus olha para o todo. Deus olha para o todo. E quando Ele olha para o todo, Ele vê homens santos, Ele vê pessoas que estão com dificuldade do caminhar. Ele vê uns orando pelos outros. O Eterno falou: desce por causa do seu povo que se corrompeu. E nós sabemos que um se calou e o outro fez o que era comum. Existe uma inversão, porque Israel, como um povo sacerdotal, ele tinha a obrigação de conduzir aqueles que estavam entrando na aliança para o bom caminho da Torá. Mas eles se deixaram levar pelas coisas do mundo, e isso tem acontecido nos dias de hoje. Será que só eu consigo ver isso? Não. O teu povo está corrompido. O teu povo se desviou rapidamente dos caminhos. Quando se conhece verdadeiramente a Deus, quando nós temos raízes profundas, quando nós temos experiências com Deus, não é qualquer ventinho que vai nos derrubar. Mas não só isso, meus irmãos, não é só isso. Nós não temos que olhar somente para nós, nós temos que olhar para o nosso irmão que está do lado. Porque se a gente vê o irmão que está do nosso lado caindo, e nós pensarmos somente em nós, nós estamos sendo coniventes com ele. Nós temos que servir. Yeshua falou: vocês, servos, não são como os reis. Os líderes não são como os reis. Vocês têm que fazer como eu fiz. Yeshua pegou um balde de água, uma toalha, e limpou os pés dos seus talmidim. Isso quem fazia era o escravo mais baixo da casa. Na hierarquia dos escravos, aquele que limpava os pés do seu senhor é aquele escravo que estava na hierarquia mais baixa. E Yeshua fez isso. Por isso que nós temos que olhar para os nossos irmãos. Quando cai, levanta. E se nós estamos vendo as coisas acontecerem e nos calarmos, isso também desagrada ao Eterno. Baruch Hashem, em muitos o coração ainda não estava pronto. Tudo isso começa aqui, meus irmãos. Yeshua falou muitas vezes: limpa primeiro o que está no teu interior, e naturalmente o exterior vai ficar limpo. Limpa primeiro o interior. Busca ao Senhor de todo o teu coração. Mas para buscar, você tem que se deixar circuncidar. Coração quebrantado. Marca do selo da aliança. Aqueles que viram tantos milagres no Egito, que viram o mar se abrir, que viram o Eterno se manifestar no monte, olharam e não viram.
ouviram, mas não escutaram. Apocalipse 3 diz: não esqueça das coisas que eu tenho falado para vós. Guarda no teu coração a palavra. Guarda essa palavra. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente aqui. Guarda a palavra que Deus está falando com vocês. Guarda ela como um tesouro e coloca ela em prática. Medita na palavra, dia e noite, coloca em prática. Arão também pecou. O texto de Deuteronômio diz que o Eterno queria destruir Arão, mas Moshe orou por ele. Se Arão tivesse invocado o nome do Eterno, como fez Hur, se ele tivesse convocado toda a tribo de Levi e todos aqueles que eram do Senhor, o Eterno ia se manifestar. Meus irmãos, o próprio livro da Torá diz o seguinte, que Moshe por várias vezes quase ele foi apedrejado. O que salvou Moshe foi a Shekhinah descer diante do tabernáculo. Daí o povo viu a Shekhinah. E Moshe foi lá e ainda pediu para que o Eterno não destruísse aquele povo. Esse é o amor do líder. Esse é o amor. Ele era como um Mashiach subidor, ou seja, o Mashiach daquela geração. Ele apontava para Yeshua. E assim como diz Deuteronômio 18, virá um profeta como tu, Moshe. E ai daquele que não ouvir as suas palavras. Mas muitos que se calaram. Meus irmãos, principalmente para os líderes, a obra é do Eterno, não é nossa. A obra é do Eterno, meus irmãos. O mundo olha para nós e acha que nós estamos servindo pastores, líderes, mas a obra é do Eterno. Nós tivemos Purim há pouco tempo. Eu me lembro das palavras de Mordecai dizendo: Esther, de uma forma ou de outra, o povo de Israel vai ser livrado. De uma forma ou de outra. Deus colocou você. Mas se você não cumprir aquilo, Deus vai levantar outro. Fica tranquilo. Uma coisa é certa. Israel, Am Israel Chai. Povo de Israel vive. Uma coisa é certa. Deus não vai deixar Israel ser destruído. Não vai. Esther, se você não fizer, outro vai fazer. Mas você, que foi colocada nesse lugar, não vai escapar. O que muito foi dado, muito será cobrado. Moshe não entrou na terra prometida porque ele só deu uma batidinha na rocha. Se fosse qualquer um de nós, não ia ter problema. Mas Moshe, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Se Arão tivesse invocado o nome, estou fazendo aqui uma hipótese, mas eu tenho certeza que o Eterno ia aparecer.
se a tribo de Levi e as outras pessoas tivessem se levantado, o Eterno tinha livrado. E ninguém ia fazer avodazará naquele lugar. Muitas vezes falta um pouquinho de audácia em nós, né, meus irmãos? Muitas vezes a gente não quer se intrometer na vida do irmão. Não quer exortar o irmão que está vendo que ele está entrando num barco furado. Amor, quando a gente ama, a gente se dá, meus irmãos. A gente se expõe, meus irmãos. Não importa se ele vai achar ruim ou não, eu vou falar para ele a verdade, o que diz na Torá. É assim que nós devemos fazer. Não importa se ele nunca mais vai olhar para a minha cara. Não importa se ele vai se ofender. Não importa. Eu amo ele, eu quero que ele não se perca. Ande no caminho da Torá. Ande no caminho da Torá. Aqui nós vamos ter 2 povos. Não, nós vamos ter um só povo. Um que está um pouquinho, tem uma experiência um pouquinho maior. Mas aquele que está chegando também é povo. Porque não é pelos nossos méritos, meus irmãos. É pelos méritos do Mashiach. Nós estamos aqui não pelos nossos méritos. Não porque cumprimos mais do que um do que o outro. Mas estamos aqui somente pela misericórdia do Eterno. E nós temos que ser um. E dói muitas vezes. Temos que andar em unidade. E eu fico tão feliz quando eu vejo Roshim de outras sinagogas se reunindo. Tudo no mesmo espírito. Como é bom vir aqui. Conhecer meu querido Roche, Marco Antônio. E essa obra tão bonita que tem feito aqui. Sua esposa. Cada um de vocês. Como é bonito a gente estar juntos. Deus quer ver o seu povo junto. O Eterno une, Hassatã divide. O Eterno chama todos de um só povo. O homem fala, não, esse é judeu, esse é não judeu, esse é goi, esse está fora, esse não é meu irmão. Os filhos de Deus têm que ser unidos, meus irmãos. Estou finalizando. Aaron, ele diz o seguinte: para manter a calma, em vez de ele deixar as coisas na mão do Eterno, na força do Eterno, ele quer dar um jeitinho. Ele quer dar uma mãozinha para o Eterno. O Eterno, quando alguém quer dar uma mãozinha para o Eterno, sabe o que o Eterno faz? Ele tira a mão dele. Ah, você quer pôr a mão? Então, põe. Você que quer. Não é verdade? É diferente. Senhor, eu não tenho como, faça para mim. Eu tiro a mão. Quando eu vou pôr a mão, daí o Eterno tira dele. Então ele achou que ele queria prorrogar. Por isso que ele fala, amanhã vai ter a festa, amanhã. Vamos ganhar tempo. E ele pensa assim, segundo os nossos sábios, ele fala o seguinte: vamos pedir o ouro para as mulheres, que as mulheres, elas não vão dar o ouro. Elas não vão dar. Por quê? Porque as mulheres em geral têm um nível espiritual. Isso é o judaísmo que comenta. Ela tem um nível espiritual superior ao homem. A mulher dá à luz. A mulher tem uma sensibilidade espiritual superior.
O homem é o cabeça da família. A mulher é a ajudadora idônea. Ela foi colocada ali com alguns dons. Para quê? Ajudar o homem. E ela tem uma sensibilidade maior. Então Arão, pensando nisso, segundo os nossos sábios, diz: pede para suas mulheres dar suas filhas. Meus irmãos, nós vamos ver lá em Gênesis 21, 12. Quando Sara chega para Abraão e fala: tira essa mulher daqui, tira essa escrava, seu filho daqui. Abraão Avinu fala: é meu filho, Ismael é meu filho. O que o Eterno faz? O Eterno aparece a Abraão e diz: em tudo que Sara te dizer, ouve a tua voz, porque eu falo com ela. Você está envolvido com um sentimento emocional. Eu mostro a ele a minha palavra. Quando diz lá em Bereshit 2,18, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. A palavra idônea quer dizer neged. Ela aparece 150 vezes no Tanar. E ela aparece como idôneo, íntegro, capaz, em frente, adequado, à vista, em oposto. Muitas vezes Deus coloca a palavra para as nossas mulheres em oposto. Eu lembro, meu irmão, muitas vezes isso acontece conosco. Tem uma historinha judaica que diz o seguinte: na rebelião de Corá, vocês devem conhecer isso, um dos principais rebeldes contra Moshe, um desses principais rebeldes, ele tinha uma reunião para fazer, e a mulher falou para ele, diz a tradição: não vai, não fica contra Moshe, larga esse Corá para lá. Ele falou: não, eu vou, o Eterno está em todo lugar, o Eterno está no todo o povo. E a mulher falou: então, você quer ir? Então eu vou fazer uma janta de despedida para você. Ele falou: você é maluco? Eu vou lá e vou voltar. Não, você não volta mais. Eu vou fazer uma janta de despedida. E ela fez a janta, e ela serviu vinho, e quando acabou o copo, ela encheu mais, até que o seu marido foi dormir. E quando chegou os homens para a reunião, ela falou: ele não vai. Muitas vezes nós temos que ouvir as nossas esposas, e isso salvou a vida dele, porque a terra abriu e eles caíram por dentro dela. Meus irmãos, finalizando, as mulheres não queriam tirar os seus objetos. O texto diz: e arrancou todo o povo os pendentes de ouro. Aqui nós vamos ver que não somente os filhos de Levi, a tribo de Levi, mas as mulheres em massa. Em hebraico nós vamos ver: e arrancou todo o povo os pendentes de ouro. Vayat parku kol ha'am et nismei hazav. E arrancou, vamos ver essa palavra, e arrancou. Vayat parku, Strong 6561, 10 ocorrências no Tanar. O que diz essa palavra? Rasgou, arrancou, quebrou, arrastou. Nós só vamos ver esse tipo de palavra. Ou seja, diferentemente de tirar das orelhas, soltar, desprender, retirar do pescoço. Vai parku quer dizer arrancou com violência.
Ou seja, as mulheres não queriam dar também. Mas isso é suficiente, meus irmãos? Foi suficiente? Não. Não foi suficiente. Então, mais uma vez, para finalizar, meus irmãos, elas tinham que ter se imposto. Os filhos de Israel tinham que ser se imposto. Arão teve que se impor. Tinha que se impor como Hur, que foi o único que deu a sua vida. E quando chegou Moshe, ele virou todo a história. Que possamos refletir, meus irmãos. Não sejamos coniventes. Lutemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Se os nossos irmãos estão falhando, vamos esticar a mão. Vamos abençoar nossos irmãos. Que o Eterno possa nos abençoar. Eu agradeço a Deus e a todos os irmãos por esse dia maravilhoso, esse finalzinho de Shabat. Que o Eterno possa nos abençoar. Beshem Yeshua. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.